Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quando Faye saiu do mundo de Diablo, o sol começou a se pôr a oeste. No entanto, o sol ainda estava quente, a luz dourada passou pelos galhos da árvore de incenso e se espalhou por todo o chão. Ainda havia o doce aroma no ar. Ele se levantou do banco, olhou sonolento ao redor e notou que a Alteza Princesa, que antes tinha os olhos fechados na cadeira de bambu, agora estava jantando. Na mesa de pedra havia carne assada amarela dourada, dezenas de fatias de pão de centeio cinza e uma xícara dourada contendo sopa de aveia e trigo. O jantar desta Alteza Princesa foi muito normal. Ao lado dela, ainda não havia nenhum guarda. A guarda Susan que levou Faye para o pequeno pátio nunca mais apareceu, e o cavaleiro loiro Roman Pavlyuchenko, que sempre tinha um sorriso no rosto de bebê, não se incomodou em aparecer. Ele não sabia para onde aquelas duas pessoas foram. No entanto, os cerca de 20 aromas de existências poderosas ainda estavam aqui protegendo de perto a princesa. Faye podia dizer que cerca de metade desses aromas eram obviamente diferentes de antes. Claramente, alguns guardas haviam trocado de turno. Eu estava dormindo? Essa foi a primeira frase de Faye. Ele limpou a baba brilhante que escorreu durante o sono no canto da boca e, sem nenhuma expressão formal ou ansiosa, perguntou com um rosto sorridente como se perguntasse a um velho amigo. Então, Faye se levantou e se espreguiçou, e então sentou-se rudemente na cadeira de pedra em frente à princesa, e então se inclinou para cheirar o cheiro da carne grelhada. Cheira muito bem, deixe-me experimentar um pouco. Quando ele pegou a faca e o garfo ao lado do prato de prata e começou a cortar habilmente a carne dourada com suco de mel, Faye pôde sentir claramente que cerca de 20 aromas escondidos nas sombras se intensificaram, como se 20 bestas de cerco estivessem apontadas para suas costas e prontas para serem lançadas. Então, Faye viu a primeira princesa acenando com suas mãos finas como se estivesse espantando moscas, e imediatamente depois, os guardas esconderam seu aroma novamente e se esconderam silenciosamente nas sombras. Esse jantar não está preparado para você. Esta foi a primeira vez que a primeira princesa do imperador, que tinha olhos lindos e profundos, falou com Faye na frente dele. Sua voz estava um pouco rouca, mas a sensação que ela dava era muito pacífica, tão pacificamente quieta que era um pouco fria, como se rejeitasse Faye a 1000 milhas de distância. Mas Faye podia sentir claramente, esse sentimento de apatia vinha dos ossos, sem nenhum elemento pretensioso. Parecia que o dono desse corpo branco pálido e fraco tinha se acostumado a falar com todos com essa atitude. Você é a princesa. Você não precisa se preocupar com comida e roupas, então por que você é tão mesquinha? Faye apenas riu diante da repreensão da princesa, não se importou nem um pouco, e a faca em suas mãos brilhou sob a luz do sol, cortando delicadamente a carne e então colocando outra carne dourada e suculenta para churrasco em seu prato. O grupo de emissários da coroação real trouxe seus próprios chefes, e seu ofício era claramente muito melhor do que o daqueles no palácio real da cidade de Chambord. Faye gostou muito da refeição e, no final, ele pegou a deliciosa sopa de aveia na xícara dourada e tomou um gole. Você. Um leve tom de mudanças de humor raramente aparecia na primeira princesa. Seus olhos de safira olharam para a xícara dourada da qual Faye havia bebido e viram as manchas de sopa e uma marca clara de lábio nela. De repente, ela estendeu a mão e derramou o resto da sopa no chão e então olhou provocativamente para Faye. Essa cena quase deixou os guardas escondidos nas sombras de queixo caído. Algumas pessoas quase revelaram seus rastros. Isso foi realmente incrível. Todos eles eram antigos guardiões das princesas Tanasha há muito tempo, mas quando eles já tinham visto a princesa Tanasha, que era secretamente conhecida como a Azura de Gelo pela aristocracia de São Petersburgo, mostrar um lado tão infantil dela? Infelizmente, Faye não sabia de tudo isso. Ele continuou cortando e colocando mais carne em seu prato. Ele nem olhou para a sopa de aveia no chão e apenas se concentrou em mastigar a carne em seu prato. Seus olhos estavam sorrindo, como se dissesse: eu já bebi, então não me importo que o resto seja despejado. Sua Alteza Real, a primeira princesa, ficou chocada por um segundo. Então, ela começou a fazer outra coisa que quase fez os guardas nas sombras morderem a língua. Ela começou a lutar pela carne com Faye. Os dois começaram uma guerra. As facas em suas mãos se tocavam de vez em quando. O corpo da princesa Alteza era mais magro e fraco, e sua força também era quase inexistente. Ela realmente não sabia nenhuma arte marcial, assim como um humano normal vulnerável. Não, para ser mais preciso, deve-se dizer que ela pode até ser fisicamente mais fraca do que um ser humano normal, parecendo um pouco mórbida. A guerra obviamente terminou com a vitória de Faye. Ele arrastou com sucesso 3/4 do porco assado para seu prato, e a princesa Tanasha tinha cerca de 1/8 em seu prato, e 1/8 restante foi comido por Faye antes mesmo da guerra começar. Então, os dois não conversaram, ficaram olhando um para o outro e começaram a competição de comer carne. Desta vez, a princesa realmente venceu. Embora Faye comece mais rápido, ele tinha muito mais carne em seu prato.
Depois que a Alteza Princesa terminou seu prato, ela olhou fixamente por um segundo, e então estendeu sua faca e começou a pilhar a carne no prato de Fei. As ondas de sons de facas colidindo soaram bem agradáveis. Para os guardas escondidos nas sombras, naquele momento, suas cabeças estavam há muito tempo em um estado vazio. Eles quase não conseguiam acreditar em tudo o que estavam vendo agora. A alta e fria azura gelo havia desaparecido, e o que se apresentou diante dos olhos de todos era uma menina infantil. Quem imaginaria que a Alteza Princesa se divertiria tanto com um pequeno rei humilde? Esta ainda era a santa feminina do imperador, cuja sabedoria era como o mar com uma mente meticulosa, cuja única palavra poderia salvar milhares de vidas e com um pensamento poderia destruir uma família nobre? Fei não sabia de tudo isso. Ele achou essa princesa bem interessante. Depois de uma refeição farta, Fei olhou de cima a baixo para a mulher na frente dele, e então seu rosto gradualmente ficou sério. Ele olhou diretamente para o rosto da princesa por um tempo, e então finalmente perguntou em perplexidade. Você tem algum problema? Isso soou completamente como um palavrão. Com certeza, Sua Alteza Real, a princesa, ergueu as sobrancelhas e um cheiro hostil passou pelos seus olhos. Naquele momento, Fei de repente teve uma ilusão de que a mulher que estava sentada na frente dele havia se transformado de repente em outra pessoa. Não era mais a mulher simples que estava brincando com ele como uma velha amiga, mas sim uma heroína feminina fria e inigualável que podia controlar dezenas de milhões de vidas com um único pensamento. Rei Alexander, ordenei que Susan o convocasse porque quero perguntar sobre a coroação em 3 dias. Como estão os preparativos? A voz da princesa retomou sua frieza de antes, olhando para Fei como um estranho, revelando a majestade da princesa imperial. Fei ouviu e sorriu, levantou-se da cadeira de pedra e então se espreguiçou preguiçosamente. A preparação da coroação. Bem, está indo bem, mas não estou muito claro sobre essa tarefa. Mais tarde, deixarei o Arauto Bais, que é responsável por isso, vir relatar a Sua Alteza Real, vocês se conhecem de qualquer maneira. Fei era o tipo típico de pessoa em que tratamentos suaves funcionavam com ele, mas tratamentos duros não. Vendo como a princesa estava agindo de forma arrogante agora, ele sabia que as coisas não seriam mais divertidas. Para ser honesto, ele realmente não se importava muito com o Império Zenith, então ele apenas respondeu preguiçosamente a pergunta e se virou para ir embora. Impudente. Rude. 4 sons rápidos romperam o ar, e 4 guardas de armadura roxa saíram correndo do lado e cortaram o caminho de Fei. Essas pessoas tinham quase a mesma altura e peso, e todas usavam armadura leve roxa unificada. As longas espadas em suas cinturas estavam meio desembainhadas, refletindo uma luz fria. Todas estavam emitindo uma força poderosa, todas estavam pelo menos no nível máximo de 2 estrelas. Selvagem e ignorante, ajoelhe-se rapidamente e implore por perdão a Sua Alteza Real, a princesa. Os guarda-costas gritaram, com seus olhos friamente encarando o pequeno rei como se no momento em que ele se movesse inesperadamente, eles estivessem preparados para desembainhar completamente suas espadas para matá-lo. Só vocês? Vocês não podem me parar. Fei levantou as sobrancelhas preguiçosamente, e uma força muito mais forte saiu de seu corpo. A pressão invisível pesava pesadamente sobre esses 4 guardas de armadura roxa. Sem mencionar sacar suas espadas, eles não conseguiam nem se mover, ou mesmo falar com facilidade. Até mesmo os outros guardas que ainda estavam escondidos nas sombras estavam firmemente presos por essa força afiada, nem mesmo ousando respirar pesadamente. Está tudo bem. Deixe-o ir. Sua Alteza Real, a princesa, que observava tudo isso em silêncio, de repente acenou com as mãos e retirou suas guardas. Ao mesmo tempo, Fei sorriu enquanto retirava sua força. Os 4 guardas de armadura roxa de repente sentiram a pressão sobre eles desaparecer, e eles se entreolharam horrorizados, completamente sem esperar que esse rei humilde em seus olhos realmente tivesse um nível de poder tão aterrorizante. Se eles realmente lutassem, eles estavam com medo de que mesmo que todos os colegas escondidos no pátio saíssem, eles ainda não seriam páreo para esse pequeno rei. Os 4 guardas se curvaram para a princesa e então desapareceram. Fei então começou a sair dando passos largos. Depois de dar alguns passos, ele pensou em algo, parou de repente, jogou uma pequena garrafa roxa na grama na frente da primeira princesa Tanashi e saiu sem nem olhar para trás. Eu diria, orgulhosa princesa, que seus problemas não parecem tão leves, e parece que você não pode aguentar muito mais. Por hoje, já que você me acompanhou no jantar, tome este frasco de remédio líquido. Talvez ele ajude um pouco seu corpo frágil. Essas foram as últimas palavras que Fei lhe deixou. Olhando para a pequena garrafa roxa que caiu na grama à sua frente, a primeira princesa parecia não ter esperado essa cena. De repente, ela quis rir. Esse pequeno rei não era tão grande, mas seu temperamento era bem grande. Entretanto, no instante seguinte, o rosto da princesa restaurou a calma. Para ela, desde seu 12º aniversário, quando a empregada que a servia há anos foi morta por seu irmão, ela nunca se sentiu tão impotente.
A partir daquele instante, além de seu rosto frio e sem emoção, qualquer outra expressão era um luxo para ela. Desde então, não importa onde ou quando, ela constantemente se lembrava de manter a calma na frente de seus subordinados. Somente esse tipo de expressão a faria parecer poderosa, e aqueles que ousassem desafiá-la tremeriam de medo. Deus lhe dera uma vida proeminente e uma mente inteligente, mas negou a ela o direito de viver como uma pessoa saudável. Todos os dias à meia-noite, aquela dor sem fim a atormentava. No entanto, mesmo depois de ser diagnosticada pelo médico da família real com apenas 6 meses de vida restantes, ela ainda nunca demonstrou nenhuma expressão de dor na frente de ninguém. Mesmo quando estava sozinha no palácio, ela ainda não conseguia relaxar. Mas hoje aconteceu. Naquele instante, aquele olhar sonolento do pequeno rei sob o sol de repente afastou a poeira e revelou memórias distantes, e aquela imagem a lembrou de uma tarde de muitos anos atrás, que também era outono. Ela não sabia por quê, mas pela primeira vez, ela tirou seu disfarce e então brincou com esse rei um pouco como crianças. Na frente dele e de seus guardas ocultos, pela primeira vez, ela revelou muitas expressões que nunca deveriam ter sido suas. Poderia ser isso uma indulgência única antes do fim de sua vida? Os dedos da princesa batiam levemente na mesa de pedra. Ela baixou os olhos. Ela viu a pequena garrafa roxa que fez jogou no chão. Ela estava apenas quieta, deitada na grama verde, o corpo liso da garrafa tinha um brilho brilhante. Hesitando por alguns segundos, ela não sabia o porquê, mas de repente a princesa teve uma ideia maluca. Ela se abaixou para pegar a garrafa, então prontamente a sacudiu várias vezes e olhou para o misterioso fluido roxo dentro da garrafa. Então, ela puxou a rolha, cheirou-a suavemente e uma fragrância leve fluiu para fora. Depois de inalá-la, ela de repente sentiu uma sensação de facilidade sem precedentes. A princesa Tanasha silenciosamente enfiou a rolha na parte de trás sem expressão, mas ela pensou secretamente. Isso poderia realmente ser eficaz? Um maníaco tão rude. Sua Alteza Real, por que você não o mata? Uma voz baixa de repente passou por seu ouvido. Ao mesmo tempo, uma chama roxa cortou o ar de repente. No instante seguinte, a chama roxa convergiu, e uma linda garota vestida de roxo apareceu do nada e ficou ao lado de Tanasha. Sua figura era curvilínea com pernas finas e pele impecável, suas características faciais eram requintadas, e ela tinha um par de olhos sedutores que poderiam tomar a alma de um homem. Ela não estava usando nenhuma armadura, apenas um pano roxo claro, ela estava obviamente extremamente confiante em seu poder. Seu longo cabelo roxo estava preso em um rabo de cavalo, assim como uma cachoeira caindo livremente atrás de sua cabeça. Em suas mãos estava uma espada curta verde fina de design peculiar que não tinha bainha, e a lâmina estava diretamente exposta ao ar. Se Fei estivesse aqui, ele definitivamente ficaria surpreso. Pelo menos pela entrada que ela fez e seu cheiro, essa garotinha de 16 a 17 anos era definitivamente uma elite insondável. Fique com ele ainda é útil. Não podemos pescar sem isca. No instante em que a garota vestida de roxo apareceu, a primeira princesa Tanasha restaurou seu estado calmo original, fechou levemente os olhos e então começou a bater levemente na mesa de pedra. Esse era seu hábito. Quando ela começava a pensar, ela subconscientemente começava a bater levemente com seus dedos magros e finos em um ritmo, às vezes rápido e às vezes lento. O par de mãos parecia ter o poder de assustar as almas das pessoas. Em São Petersburgo, todos que a temiam deram a ela um nome baseado nesse tipo de batida leve e rítmica, Dedo da Morte. Depois de muito tempo, a primeira princesa Tanasha finalmente abriu os olhos e perguntou. Zian, diga-me, o que você encontrou? Eu só encontrei uma pilha de lixo inútil. Nenhum dos cães veio. A garota chamada Zian respondeu suavemente. Ela viu que a princesa não queria falar sobre aquele pequeno rei, então ela não se incomodou mais em continuar discutindo sobre ele. Afinal, pequenos papéis como esses não eram diferentes do ar rarefeito em seus olhos, então não importava se eles falavam sobre ele ou não. Assim como a fênix divina dos céus não teria nenhum contato com um verme na terra, Ia não achava que algo aconteceria entre o pequeno rei e a princesa no futuro. Não veio? Isso é impossível. Seus dedos finos e brancos batiam em uma batida estranha, batendo levemente na mesa de pedra, às vezes devagar, às vezes rápido, e então seus olhos azuis como o oceano floresceram com um olhar de desdém. Com base no que eu entendi sobre ele definitivamente não vai deixar passar uma chance como essa. Aquele cara me quer morta tanto que ele poderia enlouquecer, então aqueles cachorros obedientes dele definitivamente já vieram aqui e se instalaram. A garota vestida de roxo franziu a testa levemente e então pensou em algo. Ela ficou confusa. Princesa quer dizer que eles usaram algum tipo de técnica para evitar minha busca? Como isso é possível? Nenhum guerreiro de nível estelar poderia evitar a busca do artefato divino Visão Celeste, a menos que eles enviassem elites de nível lunar dessa vez. Mas as 3 elites de nível lunar do Império Zenith estão todas na capital agora. Neste mundo, nada é absoluto.
Talvez ele tenha encontrado uma maneira de ajudar seus cães a evitar a busca da visão celeste, ou talvez ele tenha recrutado uma elite de nível lua nova, ou talvez ele tenha outras maneiras de me matar. No geral, ele fará um movimento com certeza, e isso é inquestionável. Então o que devo fazer em seguida? A garota vestida de roxo aceitou o julgamento da princesa. Na verdade, ninguém ousou duvidar da elite desse corpo emagrecido, porque ela nunca tinha errado uma única vez. Espere. O dedo da morte começou a bater seu ritmo único, e seus olhos azuis brilharam com um brilho único. O que quer que ele espere que eu faça, eu farei. Nós dois sabemos perfeitamente bem sobre esse tipo de batalha, é tudo sobre quem tem mais cartas. Mas, é só que para esta pobre cidade de Chambord, temo que depois desta batalha, não muito será capaz de permanecer de pé. Aquele pequeno rei arrogante estava sendo tão rude agora, então mesmo que a cidade inteira seja destruída, ainda não vamos deixá-lo escapar facilmente. Zia era fria como um iceberg, completamente indiferente à vida e morte das pessoas. Já houve inúmeras pessoas que perderam suas vidas em suas mãos. No meio deste mundo caótico, vidas eram tão inúteis quanto sujeira, e ninguém merecia a pena. Vamos encerrar esse tópico. Você trabalhou duro recentemente, então vá descansar. A partir de hoje, você não precisa mais ativar a visão celeste para pesquisar. Faça os preparativos, 3 dias depois, tudo virá à tona. Mas... Zia ainda queria dizer algo, mas viu Sua Alteza fechar os olhos e acenar as mãos, então não teve escolha a não ser parar. Ela baixou a cabeça, e então uma chama roxa explodiu no ar sem nenhum calor. Quando desapareceu, a garota também desapareceu. A princesa Tanasha se levantou e foi até seu quarto. Ninguém viu, mas o frasco roxo de poção já estava em suas mãos. Ao mesmo tempo, em uma casa de hóspedes na cidade de Chambord, em um pátio de pedra relativamente isolado. Vossa Alteza, depois que aquelas mulheres entraram nas montanhas de trás da cidade de Chambord, elas nunca mais saíram. Seu subordinado notou que há muitos guardas posicionados perto da prisão nas montanhas de trás da cidade de Chambord. O nível de segurança é muito alto, e será muito difícil entrar sem alertá-los. Seu subordinado tem medo de que entrar às pressas possa assustar o inimigo e atrapalhar seu plano. Portanto, organizei alguns soldados para monitorar a situação nas regiões periféricas, e voltei pessoalmente para relatar a situação a você. Em frente ao príncipe loiro do país da Trácia, Albina, o soldado que foi enviado durante o dia para seguir Helena e a sacerdotisa Cara estava ajoelhado no chão para relatar o paradeiro daquelas mulheres mercenárias. Quanto à identidade daquele gordo careca, também obtive algumas informações. Ele é o diretor da cidade de Chambord, Oleg, atualmente um dos subordinados favoritos do rei. Ele tem a força de um guerreiro de nível 1 estrela e é apenas um personagem pequeno. O estranho é que as origens dessas mulheres são muito misteriosas, parece que ninguém na cidade de Chambord sabe de onde elas vieram, nem elas apareceram anteriormente na cidade. Relatou o guarda. Elas realmente foram para a montanha de trás, e isso é estranho. O nariz em forma de bico de Albina subiu e desceu algumas vezes, e então ele perguntou novamente. Elas todas desapareceram na montanha de trás? Ninguém saiu durante esse tempo, certo? Vossa Alteza Real, ninguém saiu o tempo todo. Ok, então está bom. Vá mobilizar mais soldados. Marque bem todos os caminhos na área da montanha de trás. No momento em que elas aparecerem, informe-me imediatamente. Albina pensou por um segundo que essas mulheres provavelmente não tinham um passado muito grande. Embora sua força não fosse comum, suas roupas pareciam um pouco pobres, e suas armaduras eram feitas principalmente com peles de animais. Além daquele arco longo de 4 estrelas nas costas daquela beleza ruiva incomparável, não havia mais nada de extraordinário. Talvez fossem uma equipe de mercenários de algum lugar distante, contratados pelo jovem rei da cidade de Chambord para manter a ordem durante a cerimônia. Em relação a esse tipo de pessoa, Albina não estava muito preocupado com as consequências de roubar seu arco longo. Além disso, essas garotas eram todas muito bonitas, então se ele também pudesse encontrar uma maneira de capturá-las vivas, fosse para mantê-las para si mesmo ou presenteá-las às famílias aristocratas em São Petersburgo, ambas eram opções muito boas. Ele decidiu agir no momento em que essas garotas fizessem sua próxima aparição, e primeiro adquirir aquele arco dourado de 4 estrelas antes de ter que executar sua missão real. Com esse arco extraordinário em mãos, ele teria mais confiança sobre a missão que estaria realizando em 3 dias. O guarda recebeu sua ordem e saiu rapidamente do pátio de pedra. Naquele momento, o guarda chamado Okocha que Albina enviou antes para investigar aquela elite misteriosa que voou pela cidade de Chambord entrou. Ele rapidamente caminhou em direção a Albina, ajoelhou-se e relatou. Vossa Alteza, a elite misteriosa entrou no palácio da cidade de Chambord, e não houve movimentos desde então. Esperei e procurei por quase metade do dia e ainda não peguei nenhum evento em comum. É que a guarda feminina da primeira princesa do Império, Susan, visitou o palácio e trouxe o pequeno rei Alexander para onde o grupo do emissário coroado está estacionado.
Eu suspeito que essa elite misteriosa é muito provavelmente o próprio rei Alexander. Alexander? Isso é impossível. Albina ficou chocado por um segundo, mas logo balançou a cabeça e respondeu. 3 estrelas é o mais alto que esse idiota pode chegar. Embora eu não saiba como ele passou de idiota para guerreiro de 3 estrelas, se você está dizendo que ele subiu de nível novamente para 4 estrelas em apenas 3 ou 4 dias, isso é absolutamente impossível. Até mesmo o deus das artes marciais Maradona do continente não treinou tão rápido. Parando por um segundo, Albina sinalizou para o coxa ser dispensado. Ele franziu a testa e pensou por um tempo enquanto murmurava para si mesmo. Parece que esse misterioso especialista deveria ser o Azura do Gelo, o homem da princesa Tanasha que foi colocado no palácio. Ela deve ter sabido de algo no começo. Mas ela mostrou propositalmente essa carta dela. Qual é o real significado disso? Albina não podia se dar ao luxo de hesitar nem um pouco. Ele conhecia muito bem os métodos que esta alteza princesa usava. Embora Albina sempre tenha sido arrogante e confiante em sua inteligência, e ele realmente tivesse alguns pequenos truques inteligentes na manga, ele sabia muito bem que sua capacidade era boa o suficiente apenas para enganar pessoas normais. Em comparação com a princesa Tanasha, que era conhecida como Azura de Gelo e deusa da sabedoria por todo o império, ele não era páreo para ela. O que ele poderia fazer não seria o suficiente para esta princesa franzir a testa ligeiramente. Ele não duvidava que, enquanto esta princesa quisesse, apenas uma ideia seria o suficiente para ele morrer centenas de vezes sem nem mesmo descobrir como. Felizmente, desta vez alguém virá cuidar dela, e eu estou apenas fazendo as tarefas. Depois que ele parou de pensar na Azura do Gelo, a atenção de Albina voltou-se para o pequeno rei da cidade de Chambord. Embora ele não concordasse com o julgamento do guarda-coxa sobre a elite misteriosa, ele era o tipo de pessoa que sempre seria cautelosa e alerta. Pensando por um segundo, ele disse a um guarda alto e corpulento como um gigante ao seu lado. Você encontra uma oportunidade de testar a força de Alexander. Não se empolgue, apenas recue após forçar sua verdadeira força. Poupe sua vida, pois ela ainda tem alguma utilidade. O grande guarda concordou, e uma bola de chamas amarelas brilhou abaixo de seus pés. Seu corpo gigante começou a afundar lentamente como se estivesse na água, e ele finalmente desapareceu do chão de pedra, sem deixar o menor vestígio para trás. Outra elite. Depois que Fei deixou a residência da Legião da Coroação Real, ele foi diretamente para Chambord Academia Civil e Militar. Ele teve que se encontrar com a autoridade militar Gordon Brook que estava ocupado com os deveres administrativos da academia. A pressão que Fei sentiu na residência da Legião da Coroação Real o deixou mais ciente dos perigos ocultos. Ele ainda não sabia o que estava prestes a acontecer, mas não seria algo menor, até mesmo a princesa mais velha do Império Zenith teve que se proteger cuidadosamente contra isso. Portanto, Fei teve que se preparar com antecedência. A Academia Civil e Militar de Chambord ficava na mansão do ex-ministro Bazir. Era o maior edifício de pedra em Chambord depois do Palácio do Rei. Como todos os outros edifícios em Chambord, este edifício tinha mais de 100 anos. Musgo crescia em todas as fendas entre as pedras brancas que formavam as paredes, e vinhas amarelas secas rastejavam na parede. O edifício parecia muito esteticamente agradável de longe. Fei ouviu os aplausos das crianças do lado de fora da academia. Após entrar no prédio, ele viu centenas de crianças praticando uma série de socos simples sob a orientação de Lampard. Eles também estavam praticando a postura do passo do cavalo com suas pernas. A ideia do passo do cavalo veio de Fei, é claro, e foi listada como uma das práticas essenciais na academia. Os pequenos estavam colocando todo o esforço na prática. Gotas de suor escorriam de seus rostos, e suas roupas estavam todas encharcadas. Embora algumas pernas das crianças estivessem tremendo, elas morderam os dentes e suportaram a dor. Todas eram crianças de civis comuns, e entendiam suas baixas classes sociais e a dureza da vida. Elas sabiam que ter essa oportunidade de aprender e praticar já era muito afortunado. Portanto, cada uma delas tentou o máximo para melhorar sua força para mudar suas vidas e as vidas de suas famílias. Nenhuma delas afrouxou. Lampard estava carregando sua espada preta gigante nas costas. Ele olhou para cada uma das crianças e corrigiu suas formas e erros conforme ocorriam. Este silencioso ex-guerreiro número 1 em Chambord não gostava muito de política ou militar, parecia que ele não estava interessado em nada. No entanto, quando ele começou a treinar as crianças, ele estava cheio de entusiasmo. Com a grande quantidade de tempo livre que ele tinha, ele agora era o diretor da academia e era responsável por executar 99% de todos os programas de treinamento. Com sua reputação como ex-guerreiro número 1 em Chambord e sua força de guerreiro 3 estrelas, ele era o professor favorito das crianças logo depois de Fei. Olá, diretor. Após ver a chegada de Fei, olhares de surpresa e adoração apareceram nos rostos de todas as crianças. Eles pararam a prática, se levantaram eretos e saudaram Fei de forma militar em uníssono. Oi pessoal. Ele tentou ser majestoso e retribuiu a saudação.
Era a regra da academia que Fei deveria ser tratado como diretor. Depois de entrar na academia, não importa quem a pessoa era e que tipo de status a pessoa tinha fora da academia, ele ou ela só poderia ter uma identidade, um aluno ou um professor. Continue treinando. Após ouvir a ordem de Fei, as crianças voltaram para a postura de passo de cavalo e praticaram o conjunto de socos. Os pequenos estavam todos animados e seus rostos ficaram vermelhos. Eles tentaram o máximo para se destacarem para Fei. Se Frank Lampard era seu professor favorito, então Fei seria seu ídolo supremo, o Rei Supremo. Neste mundo que seguia a lei da selva, o que Fei havia demonstrado no passado conquistou essas crianças que tinham sonhos heróicos. Obrigado por todo o seu trabalho duro, tio Lampard. Fei era muito respeitoso na frente de Frank Lampard. Este guerreiro de 3 estrelas era o melhor amigo do velho rei e cuidava muito bem de Alexander. Como o velho e bonito Bais, Fei o tratava como seu ancião. Vossa Majestade. Lampard assentiu, e seu rosto solene abriu um sorriso. Ele claramente sentiu que a força de Fei havia aumentado. Ele não conseguia mais estimar o quão forte Fei era, mas uma coisa era certa, Fei havia ultrapassado o limite da classificação de 3 estrelas. Se não, Lampard teria sido capaz de pelo menos sentir. Tio Lampard, essas crianças são o futuro de Chambord. Se a academia precisar de alguma coisa, é só avisar o tio Bais, diga a ele que é uma ordem minha. Fei olhou para as crianças como se um coelho tivesse visto cenouras. Ele esfregou o queixo e sorriu. Eu tenho que deixar essas crianças crescerem rápido. Lampard assentiu enquanto sorria. Ele pensou por um momento e disse: Vossa Majestade, a academia tem tudo o que precisa, exceto bons professores e pergaminhos de treinamento de energia. Algumas dessas crianças têm grande talento, e seus atributos de talento são sólidos. Metal, madeira, água, fogo, terra, todos os 5 atributos de energia existem entre eles, e alguns deles são bons candidatos para magos novatos. É uma pena que haja pergaminhos de treinamento de energia limitados em Chambord. No total, há 4 ou 5 pergaminhos de treinamento de energia, mas eles são classificados apenas de 1 a 2 estrelas, e são apenas para energia de água e fogo. Brook e eu temos energia de água, então. Fei entendeu. Os recursos educacionais limitados eram um problema. Havia muitas profissões no continente Azeroth, e havia uma tonelada de métodos de treinamento. Todos tinham um tipo de corpo diferente e diferentes atributos de talento. A única maneira de treinar e aumentar sua força era treinar usando o mesmo pergaminho de energia atribuído ou pergaminho mágico específico para cada pessoa. Se alguém usasse o pergaminho de atributo incorreto, isso não melhoraria sua força, e também poderia se machucar. Deixe-me cuidar disso. Fei se despediu de Lampard e encontrou Gordon Brook que estava treinando um bando de garotas. Como os corpos das garotas eram um pouco mais fracos, Fei não exigia que elas treinassem tão duro quanto os garotos. Durante o tempo livre, elas eram educadas em conhecimento militar simples por Brook. Essa era a área em que Brook era bom. Embora ele não fosse espetacular, ele era suficiente para esclarecê-las com o básico. No entanto, essa situação fez com que Fei percebesse a importância dos professores para a academia. Fei avistou Louise, filha de Percy, entre todas as garotas. A garota ficou ainda mais bonita depois dos rituais simples de limpeza diária. Seu temperamento gelado foi a razão pela qual Fei conseguiu avistá-la em um grupo de mais de 40 garotas. As garotas o cercaram e ele só conseguiu sair depois de contar algumas histórias. Ele então chamou Brook de lado e planejou algumas coisas. Depois de ouvir Fei, Brook ficou surpreso. Vossa Majestade, isso é real. Não importa se é real ou não, de agora em diante, enviem mais soldados para aumentar os esforços de investigação. Para as pessoas que ousarem causar problemas, não importa quem sejam, tranquem-nas na pequena Casa Preta. Lembrem-se, especialmente para as pessoas que são novas e estranhas para nós, investiguem e fiquem de olho nelas. Se elas não seguirem nossas regras, expulsem-nas do reino. Fei foi duro dessa vez. A atmosfera tensa na residência da Legião da Coroação Real deu a Fei um mau pressentimento. Chambord pode estar sob grande perigo, e esse perigo pode ser maior do que aquele contra o qual Chambord poderia se defender. Pode até ser maior do que a situação desastrosa em que as tropas blindadas negras colocaram Chambord. Brook aceitou a ordem de Fei e se virou para contar aos soldados até que... Espere. Fei o chamou de repente. Depois de um momento de silêncio, ele disse: Além disso, diga aos soldados para manterem a guarda e ficarem mais alertas. Aumentem seus turnos de guarda durante o dia e a noite. Além disso, notifiquem os cidadãos que se a situação piorar, eles devem ser rápidos e deixar o castelo para se esconder temporariamente. O rosto de Brook mudou de cor. Após ouvir tal comando, ele realmente sentiu a gravidade do problema. Vá, espero que seja só eu pensando demais. Quando Fei deixou a Academia Civil e Militar de Chambord, não havia muitas pessoas nas ruas. Fei montou o Tornado Negro, o cão gigante, e voltou na direção do Palácio do Rei.
Este grande cão preto era muito inteligente. Ele andava lentamente, e Fei estava sentado nele pensando em todas as coisas que ele encontrou hoje. Ele queria pensar em tudo e encontrar algumas pistas, mas ele não foi capaz de encontrar nenhuma. Ele sentiu que uma sombra escura havia envolvido Chambord, mas ele não foi capaz de dizer de onde o perigo veio e por que haveria perigo. As sobrancelhas de Fei se ergueram de repente. Ele sentiu perigo, como se fosse alvo de uma fera cruel. Uma sensação mortal se fixou nele, como se uma faca estivesse apontada para suas costas. Alguém está me seguindo? Pensou Fei. Seu rosto não mostrou nada, enquanto ele batia levemente no grande cachorro preto sob sua muleta. Essa fera era quase esperta demais. Ela entendeu Fei imediatamente, sem nenhum sinal, silenciosamente mudou de direção e foi para um beco que estava quase vazio. Este beco ficava perto do lixão em Chambord. O ar cheirava muito mal, e havia ratos e baratas por todo lugar. Fei montou o tornado negro bem fundo no beco, pulou, deu um tapinha na cabeça dele para dizer para ele ir embora e então ficou lá. Depois de mais de 10 segundos, uma chama laranja e amarelada brilhou no beco escuro. Onde quer que essa chama brilhasse, a lama, as paredes e as pedras pareciam derreter e engrossar. Então, algo incrível ocorreu. Uma figura humana amarela apareceu da parede. Depois que a chama se dissipou, a figura amarela se transformou em um homem alto e forte, e ele ficou na frente de Fei. Você me trouxe aqui intencionalmente, não foi? Uma expressão de brincadeira apareceu no rosto do homem. No beco escuro, sua figura alta parecia isolar Fei do mundo exterior. Seu corpo emitia uma sensação de poder enquanto seus olhos se fixavam em Fei. Ele não escondeu sua intenção assassina nem um pouco. Fim dos capítulos do 101 ao 103. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!